Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, de estatística e de raciocínio lógico, galera. E na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de função, mais especificamente falando hoje sobre função composta e função inversa, ok? Como nós já havíamos salientado no início do estudo sobre função é um estudo muito amplo e nós vamos dar destaque agora à função inversa e à função composta. Beleza, galera? Vem comigo para a gente dar o pontapé inicial aí nessa aula. Então, função composta e função inversa vai ser o nosso assunto na aula de hoje, galera. Ó, nós vamos falar sobre o que é uma função inversa, né? Ver alguns exemplos, resolver alguns exercícios, função composta, e vamos resolver problemas envolvendo tanto a função composta quanto a função inversa. Beleza? Então vamos inicialmente falar da função inversa. Professor, o que é uma função inversa? Olha só, o próprio nome já é sugestivo. Inversa, né? É o inverso da outra. Se eu tenho uma função que define um conjunto A em um conjunto B, a inversa dessa função vai ser uma outra função que vai fazer o contrário, vai definir os elementos de B em A. Entenderam? Isso que quer dizer função inversa. Vamos considerar aqui três funções. Ó. Eu tenho aqui uma função de A em B, uma função que eu chamei de F, uma função de C em D, que eu chamei de G, uma função de F em G, que eu chamei de H. Então, aqui são exemplos de funções representados. O que seria a inversa? A inversa é uma outra função que vai fazer com que essa seta tenha o sentido contrário. Então, ao invés de ir de A para B, ela vai vir de B para A. E aí eu digo que é a função inversa de A em B seria B em A. Beleza? Então, é possível nós obtermos uma função inversa de uma outra função? Sim, é possível. Eu posso obter uma função inversa de B em A, ou de D em C, ou de F em E, invertendo os sentidos das flechas. Isso esquematicamente. Então, representar a inversa esquematicamente seria só fazer a inversão da seta. Bom, observe que para a gente poder inverter essa seta, não pode ser de forma aleatória. Tem que respeitar a função que faz com que cada elemento de B, no caso, tenha o seu representante em A. Beleza? Bom, então nós dizemos que uma função g de B em A é a inversa da função f de A em B. Olha só, a inversão de B em A é a inversa de A em B. Beleza? Quando nós tivermos uma função gf de x igual a x para todo x pertencente a A e f de g de y igual a y para todo y pertencente a B. Beleza? Professor, não entendi nada disso de f de x igual a x. Tranquilo, galera. Isso é só uma representação técnica de uma função e de uma inversa dessa função. Nós vamos ver agora, através do exemplo, vai ficar mais claro para você o que é a inversa de uma função. Vamos lá, então? Olha só. Para nós resolvermos, ou melhor, para nós encontrarmos a função inversa de uma função, nós vamos seguir alguns procedimentos. Então, eu vou dar aqui algumas dicas, que são dicas padrão, na forma que nós usamos para encontrar a inversa de uma função. Beleza? Como que nós procedemos? A dica é a seguinte, basta você trocar o x pelo y. Como assim, professor, o x pelo y? Se eu nem tenho y, ó, f de x, quando nós começamos a estudar a função, eu deixei claro para vocês que dizer f de x e dizer y é a mesma coisa, ok? Então, se você ver f de x, você pode encarar como sendo y, tranquilo? Bom, beleza, só para relembrar isso daqui, para que eu não esteja falando numa linguagem que você não compreenda. Então, nós vamos trocar o x pelo y. Esse vai ser o segredo. Depois de trocado o x pelo y, basta eu isolar o y. Isolando o y, eu vou encontrar uma nova função que será a inversa da função anterior. Então,
isola-se o y no segundo momento. Vamos ver um exemplo disso aí, professor. Vamos lá. Eu tenho uma função aqui, f de x igual a 2x mais 3. Objetivo, encontrar a função inversa dessa função. Como que eu represento a função inversa de uma função? A representação da inversa é feita assim, ó, f de menos 1 de x. Quando eu coloco esse menos 1 aqui no expoente, eu estou indicando que é a inversa da função f de x. Professor, se eu colocar g de x elevado a menos 1, então é a inversa da função g de x? Isso mesmo. Se eu colocar h de x elevado a menos 1, quer dizer que é a inversa da função h de x? Isso mesmo. Beleza? Então, nosso objetivo é encontrar a inversa dessa função. O que diz a dica? A dica diz que eu tenho que trocar x por y. Então, onde tem x, eu coloco y, aonde tem y, eu coloco x, ok? Tem que fazer essa troca, é troca, ok? Lembrando que f de x e y é a mesma coisa. Então, no lugar de f de x, eu vou colocar x, igual a 2 vezes x. No lugar do x, eu coloco y, 2 vezes y, mais 3, beleza? Agora, depois que eu fiz a troca do x pelo y, eu tenho que isolar o y. Então, eu vou ter que isolar esse y. Para isolar, eu tenho que deixar ele só de um lado e tudo que não tem y vai para o outro lado. Então, eu trazendo esse 3 para o lado de cá, vai ficar assim, ó, x menos 3 igual a 2y, beleza? Aí o 2 está multiplicando o y. Eu passo ali para o outro lado, ele vai dividindo. Então, eu vou ter que x menos 3... Vou fazer aqui em cima, fica melhor, ó. Que y vai ser igual a x menos 3 dividido por 2. Pronto, está aqui, ó. Qual é a inversa dessa função f de x? X menos 3 igual a 2. Esta vai ser a função que vai definir todos os elementos da função inversa. Beleza? Só isso, professor, só isso. O nosso propósito aqui é encontrar a inversa. Então, eu faço esse procedimento. Aonde tem y ou f de x, eu substituo por x. E aonde tem x, eu substituo por y. Professor, poderia substituir por f de x elevado a menos 1? Poderia, fica a seu critério. Ok? Beleza. Pronto? Tranquilo? Tranquilo e favorável, né, professor? Vamos lá. Então, vamos para mais um exemplo aqui. Olha só. Exemplo 2. Vou pegar aqui uma outra função. Determine a inversa da função f de x igual a 2x mais 3 dividido por 3x menos 5, para x diferente de 5 sobre 3. Galera, não se assuste com essa informação aqui. Essa informação é porque eu tenho uma variável no denominador. E a gente sabe que o denominador não pode ser zero, não pode ser nulo. Então, sempre que acontecer isso, esse tipo de informação é comum aparecer nos exercícios, na hora lá no concurso. Então, fica tranquilo, isso aqui não quer dizer nada, não, assim... Não que você não deva dar atenção a isso. Obviamente que se você encontrar um valor que seja igual a 5/3, ele não vai poder ser admitido como verdadeiro, porque esse valor vai fazer com que o denominador seja igual a zero. Ok? Então isso aqui na verdade é um lembrete, que esse valor não é admissível. Beleza? Bom, como que eu encontro a função inversa? Então eu vou escrever a função aqui, novamente, ó, f de x igual a 2x mais 3 dividido por 3x menos 5. Beleza? O que o exercício falou para nós fazermos? Ele falou que aonde tem y ou f de x, eu substituo por x, e aonde tem x, eu substituo por y. Então, no lugar desse f de x, eu vou colocar x. E no lugar do x, eu vou colocar y. Então, vai ficar 2y mais 3 dividido por 3y menos 5. Beleza? Tranquilo até aqui? Bom, agora o que eu vou fazer? Esse 3y menos 5, que está aqui no denominador, eu vou tirar esse cara daqui. Esse cara vai sair daqui e vai para o outro lado multiplicando o x. Olha só como que vai ficar. Vai ficar assim, ó, x
vezes 3y menos 5 igual a 2y mais 3. Aí você vai dizer, professor, por que o senhor colocou entre parênteses? Galera, aqui, ó, atenção. Por que eu coloquei entre parênteses? Porque esse 3y menos 5 vai multiplicar o x. E não pode ser só x vezes 3. O x também tem que ser vezes o 5. O x tem que multiplicar o 3 e o x tem que multiplicar o 5. Entendem isso? Então, nós vamos fazer isso aqui, ó, a distributiva, ó. X vezes 3, x vezes 5. Tranquilo? Vamos lá ver quanto que dá isso? Olha só. Então, eu vou ter x vezes 3, eu vou ter 3xy. Tranquilo? X vezes menos 5, eu vou ter menos 5x. Tudo isso é igual a 2y mais 3. Então, está aqui, ó, 2y mais 3. Beleza. Professor, e agora o que eu faço? O objetivo, galera, é isolar a variável y. Então, tudo que tem y tem que ficar de um lado e o que não tem y eu passo para o outro. Beleza? Então, vamos lá. Aqui tem y? Tem. Então, continua aqui, ó, 3xy. Aqui tem y? Não. O 5x não tem y, então eu vou passar ele para o outro lado. Lembrando, trocou de lado, troca o sinal. Esse 2 está acompanhado do y, então ele vem para cá, trocou de lado, troca o sinal, menos 2y. Igual, menos 5x vai para o outro lado, mais 5x. O 3 já estava do lado de lá, então ele continua, beleza? Eu só troco o sinal daquele termo que eu troquei de lado. Então, eu troquei de lado o 2y, veio negativo. Troquei de lado o 5x, foi para o outro lado positivo. Beleza? Bom, agora, galera, eu tenho que isolar o y. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só, eu não tenho y aqui, eu não tenho y aqui e y aqui? Tenho. Quando eu tenho um termo comum, eu posso fazer o quê? Colocar ele em evidência. Então, nós vamos agora fazer uma fatoração. Eu vou colocar o y em evidência porque ele aparece nos dois. Vamos lembrar esse caso de fatoração? Tipo assim, ó, eu tenho ax mais bx. Lembra casos desse tipo? Ah, o x aparece nos dois. Coloca o x em evidência, passa multiplicando e divide tudo isso por x. Ax dividido por x, A. Bx dividido por x, B. Portanto, x vezes A mais B. Estão lembrados disso? Ah, professor, lembrei. É isso que nós vamos fazer aqui. Fatoração, fator comum. Vou colocar o y em evidência. Então, vai ficar y vezes, abre parênteses. Vou dividir 3xy por y. Quando eu divido 3xy por y, eu vou eliminar o y, vai sobrar 3x, está aqui, ó, 3x, menos, vou dividir agora 2y por y. 2y dividido por y, elimina y, sobra só o 2. Então, está aqui, ó, 2. Isso é igual a 5x mais 3. Beleza, tudo bem até aqui? Agora, o que eu faço? O 3x menos 2 não está multiplicando o y. Quando eu tenho um termo multiplicando de um lado, quero passar ele para o outro, ele vai como? Dividindo. Então, conclusão. Quem vai ser y? Vai ser 5x mais 3 dividido por 3x menos 2. Pronto, está aqui. Qual é a inversa daquela função? A inversa daquela função é 5x mais 3 dividido por 3x menos 2. Ok? Tranquilo? Beleza? Tá aí. Tá resolvido. De boa, né, galera? Tranquilo, professor. Muito facilzinho essa. Agora, tem um macetezinho para a gente resolver isso sem precisar fazer todas essas contas aqui. Como assim, professor? Olha só, eu vou anotar a resposta aqui, ó, que nós encontramos. Nós encontramos essa resposta aqui, ó, 5x mais 3 sobre
3x menos 2. Essa foi a resposta que nós encontramos na inversa. Estão lembrados? Beleza. Agora eu quero que você preste atenção na função original. Antes da inversão, ó, era essa aqui, ó. 2x mais 3 dividido por 3x menos 5. Beleza? Tranquilo? Agora eu vou ensinar um truquezinho aqui para você chegar naquela resposta sem ter que fazer tudo isso que nós fizemos aqui. Observe o seguinte, galera. Olha só. Quem está multiplicando o x aqui? É o 2, certo? Aqui eu tenho um outro cabra multiplicando o x também. Quem está sem a variável aqui embaixo? Olha só. É o 5. O que vai acontecer, professor, quando eu faço essa operação de inversa? Só vai haver uma troca entre esses dois aqui, ó, de lugar. Repararam lá, ó? O 5 saiu daqui, veio para cá. O 2 saiu daqui, veio para cá. Só fiz isso. Esse cara não mudou e esse cara não mudou. Continua o mesmo. Professor, só fazer essa troca? Só fazer essa troca. Toda vez dá certo? Dá. Se você tiver uma função nesse formato, você pode fazer a troca tranquilamente, que não terá erro de ser feliz aí, você vai acertar. Como assim? Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que eu tenha uma função f de x igual a 4x mais 7 dividido por 5x menos 3. Olha só. O que você vai fazer? Qual que é a resposta disso aqui? A resposta é só trocar o 3 com o 4 de lugar. Então, a inversa dessa função aqui vai ser 3x mais 7 dividido por 5x menos 4. Viram aí? Só troquei de lugar o 3 com 4. Pronto, está feito, está resolvido o exercício. Beleza? Captou aí? Então tá aí, fica a dica, tá? Aí, não precisa fazer toda aquela conta, professor? Não, não precisa. E se eu não lembrar? Aí você faz aquela conta. Troca o x pelo y e faz todo aquele procedimento. Ok? Belezinha? Bom, vamos lá, continuando. Mais um exemplo aqui, exemplo 3. Olha só. Eu tenho agora f de x igual a 4x ao quadrado menos 1. O objetivo é encontrar a função inversa. Então, o que diz? A inversa eu tenho f de x igual a 4x ao quadrado menos 1. A regra diz, troca-se o x pelo y e o y pelo x, beleza? Então, aonde tem f de x, eu vou colocar x. E aonde tem x, eu vou colocar y. Então, vai ficar aqui x igual a 4 vezes y ao quadrado, porque o x está elevado ao quadrado, menos 1. Pronto? Troquei. No lugar do x, eu coloquei y. Estava x ao quadrado, ficou y ao quadrado. Bom, agora o segundo passo é isolar a variável y. Então, tudo que não tem y tem que passar para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó, x menos 1. Eu trago ele para o lado de cá, ele vem mais 1. Quem que sobrou do lado de lá? 4y ao quadrado. Beleza? Bom, professor, esse 4 está multiplicando o y. Se eu passar ele para o outro lado, ele vai como? Vai dividindo. Então, vai ficar assim, ó. Acompanha aqui comigo, ó. Y ao quadrado igual a x mais 1, que já estava do outro lado, né? E agora esse 4 eu passo dividindo. Então, dividido por 4. Ok? Bom, o que eu faço, galera, quando eu tenho esse expoente aqui, ó, y ao quadrado? Como que eu elimino isso? Elimino extraindo raiz quadrada. Então, eu tiro raiz quadrada dos dois lados, ou simplesmente, como é comum nós falarmos, esse 2 vai para o outro lado na forma de raiz, beleza? Só que tecnicamente não é assim. Tecnicamente, o correto é tirar a raiz quadrada dos dois lados. Mas, enfim, nós vamos ter isso, ó, y igual a raiz quadrada de x mais 1 sobre 4. Aí, galera, raiz quadrada de x mais 1 sobre 4, de x mais 1 não dá para fazer nada, porque eu não sei o valor de x. Mas 4 tem como extrair raiz. Professor, mas eu posso extrair raiz? Pode, porque isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó.
raiz quadrada de x mais 1 dividido por raiz quadrada de 4. Eu posso representar essa raiz separadamente, sem nenhum problema, ok? Raiz quadrada de x mais 1 é x mais 1 mesmo, vai ficar isso aqui, eu não sei o valor de x, mas a raiz quadrada de 4 eu sei, é 2. Então está aqui, resposta, a inversa dessa função vai ser raiz quadrada de x mais 1 dividido por 2. Tranquilo? Tranquilo e favorável, professor, beleza. Então está aí, mais um exemplo resolvido. Ok, vamos para mais um aí. Olha só, exemplo 4. O que eu tenho aqui no exemplo 4? O exercício deu o seguinte. Se f de menos 1 é a função inversa de f de x igual a x sobre 2 mais 1, então f de menos 1, 4 é igual a... O que o exercício quer que a gente faça aqui, galera? Ele nos deu uma função f de x, definida por x sobre 2 mais 1, e ele falou que f de menos 1 é a inversa dessa função. Beleza. E ele pede para nós calcularmos qual é o valor numérico dessa função inversa se x for igual a 4. Quando ele diz que f de menos 1 entre parênteses 4, ele está querendo saber qual é o valor da função inversa se no lugar do x da função inversa eu colocar 4. Então, para respondermos isso, primeiro eu tenho que saber quem é a função inversa de f de x. Se eu não souber qual é a função inversa, eu não consigo encontrar esse valor numérico. Beleza? Então, vamos em busca da função inversa. Como que eu acho a função inversa? Pega-se a função f de x igual a x sobre 2 mais 1. Beleza? Essa é a função. E agora, primeiramente, eu vou ter que calcular a inversa dessa função. Para calcular a inversa, a gente já viu. Basta substituir o x pelo y e o y pelo x. Então, no lugar do f de x, eu vou colocar x e no lugar do x eu vou colocar y. Então, vai ficar assim, ó, x igual a y sobre 2 mais 1. Beleza? Y sobre 2 mais 1. Tranquilo, né? Bom, agora que eu substituí, fiz a troca, eu tenho que isolar a variável y. Então, tudo que não tem y tem que passar para o outro lado. Esse 1 está positivo, vem para o lado de cá, negativo. Então, vai ficar assim, ó, x menos 1 igual a y sobre 2. Beleza? Tranquilo? Passei só o 1 para o lado de cá, troquei o sinal dele. Galera, o que eu faço com um termo quando ele está dividindo de um lado e quero passar ele para o outro lado? Ele vai multiplicando, professor. Então, é isso que eu vou fazer com esse 2. Ele está dividindo o y, então ele vai para o outro lado multiplicando. Eu só quero que você tome cuidado, porque esse 2, ele tem que multiplicar tudo que está aqui, ó. Eu não posso multiplicar só o x, eu tenho que multiplicar o x e eu tenho que multiplicar o 1 também. Então, a minha equação vai ficar da seguinte forma, ó. Y igual a 2 que multiplica x menos 1. Professor, eu sou obrigado a colocar entre parênteses? Sim. Por quê? Porque o parênteses é a garantia que você tem que multiplicar o x e o 1. E agora vamos fazer esse produto. Eu vou ter y igual 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1, 2. Pronto, está aqui, ó. A inversa dessa função é 2x menos 2. Pronto, professor, encontrei a inversa. E agora? Agora, o exercício pediu para nós calcularmos o valor numérico dela quando x for igual a 4. Olha aqui dentro do parênteses. 4. Estão ligados?
Então, o que eu vou fazer? No lugar do x, eu coloco 4. Então, f de menos 1, 4, vai ser igual a 2 vezes 4 menos 2. Quanto que é 2 vezes 4? 8. Quanto que é 8 menos 2? Conclusão, f de menos 1 de 4 vai ser igual a 8 tira 2, 6. Pronto. Resolvido. Resposta, letra E. Tranquilo, galera? Viu aí como que resolve um exercício de função inversa? O exercício vai te dar uma função, você vai ter que calcular a inversa dela, e aí depois, para encontrar o valor numérico, basta substituir o valor do x pelo número que estiver indicado dentro do parênteses. E aí multiplica, soma, subtrai, divide o que a função estiver pedindo para você fazer. No nosso caso aqui, era 2 vezes x menos 2. Então eu multipliquei por 2 e subtraí 2 e encontrei a resposta lá. Tranquilo? Belezinha? Então está aqui respondido. Galera, função inversa é isso. O que pode mudar? O que o exercício pode inventar? O que a banca pode criar, cara? Nada diferente disso. Ela só vai te dar uma função e vai pedir para você calcular a inversa dessa função ou encontrar o valor numérico da inversa dessa função. Só isso. Beleza? Tranquilo, né? Então vamos agora falar de função composta. Beleza? Função composta, professor. O que é uma função composta? O próprio nome também é sugestivo, tá? A função composta é quando eu faço uma composição entre duas ou mais funções. Olha só, entre duas ou mais, porque não necessariamente eu posso compor só duas. Eu posso compor 3, 4 funções, uma dentro da outra, ok? Então, fazer a composição entre funções é inserir uma função dentro da outra função. E assim a gente vai criando funções que são resultados dessa composição. Por isso, elas são chamadas de função compostas, porque são oriundas da composição de duas ou mais funções. Beleza? É importante que a gente entenda também que essa composição não é necessariamente entre duas funções diferentes. Pode ser entre a função e ela mesma. Ok? Eu posso fazer a composição de uma função com ela mesma? Posso. Nós vamos mostrar aqui que é possível fazer essa composição também. E aprender como é que faz. Beleza? Então vamos lá. Função composta, galera. Primeiro, vamos entender quais são as notações. O que são notações, professor? É a forma de eu representar a composição entre duas ou mais funções. Beleza? Nós usamos alguns símbolos para fazer essa representação de composição entre duas funções. Ok? Então vamos lá. Suponhamos que eu tenha duas funções, uma função f e uma função g. Então, eu tenho aqui a função f de x e a função g de x. Como que eu posso representar a composição de uma função composta representada ou de f em g, ou de g em f, ou de f em f, ou de g em g? Tranquilo? Bom, como assim, professor, de f em f? Eu disse que uma função pode compor com ela mesma, ok? E aí seria uma função de f de x em f de x. Como pode ser uma de g de x em g de x também. É uma outra forma de composição. Beleza? Então vamos lá. Como que eu represento? Uma função f de g de x. Ou seja, eu vou pegar a função g e colocar ela dentro da função f. Observe que o f está do lado de fora. Por quê? Porque é g que está entrando dentro do f. Tá? Ou eu represento dessa forma, f de g de x, ou eu escrevo a palavra fog. Fog de x quer dizer função de g de x. Então, esta representação ou esta quer dizer a mesma coisa. E eu estou mostrando isso para os senhores porque tem banca que usa
esse padrão de representação numa função composta e tem banca que já prefere trabalhar com esta outra simbologia. Então é importante que você, ao observar tanto uma quanto outra, já identifique que trata-se de uma composição entre duas funções. Como é f de g de x, então eu tenho que colocar a função g dentro da função f. Professor, e se fosse o contrário? G de f de x, aí eu teria que pegar a função f e colocar ela dentro da função g. Professor, como que eu faço isso? Colocar uma dentro da outra. Calma, galera. Por enquanto, só entenda que eu tenho que colocar uma dentro da outra. Daqui a pouco nós vamos ver como que é feito esse processo, ok? Então, g de f de x quer dizer que eu tenho que colocar a função f dentro de g. E eu posso escrever também GOF, tá? Que seria a mesma coisa, gf de x, beleza? Bom, disse também para os senhores que uma função pode compor com ela mesma. Como que seria isso? F de x, ou seja, pegar a função f e colocar ela dentro dela mesma. Então eu posso escrever f de x ou posso escrever FOF de x, FOF, ok? É uma forma de representar a composição de f em f. E se fosse de g em g? Ficaria g de x, ou GOG, ok? Então está aqui as notações, que são as formas de nós representarmos a composição entre duas funções. Beleza, galera? Bom, então vamos lá. O que a gente vai ver agora? Vamos ver como que a gente faz isso na prática. Agora a gente vai entender como que é feito esse procedimento de composição. Olha só, dada as funções f de x igual a 2x mais 1 e g de x igual a 4x menos 3, determinar f de g de x. O que o exercício está pedindo aqui? Ele está pedindo para nós fazermos a composição entre a função f e a função g. De que forma? Colocando a função g dentro da função f. Beleza? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar, fazer um convite muito especial, aliás, para você do Rio de Janeiro, que vai fazer o concurso para o Agente Educador 2 da Secretaria Municipal de Educação. Nós aqui da La Concurso, nós elaboramos aí um curso muito competitivo, que atende às 3 disciplinas, língua portuguesa, matemática e ECA. Este curso super competitivo, é um curso aí com bastante profundidade, por apenas 10 parcelas de R$15. É isso mesmo, R$150 você vai ter esse super curso, fazer esse investimento, prazo de acesso 120 dias. Além disso, nós temos aqui o nosso personal coach, que eu estudo em regime de metas, que começa no dia 15/4, inclusive se quiser matricular antes, já temos aulas disponíveis para vocês. Papo reto, se você cumprir o personal coach, assistir às nossas videoaulas, seguir as orientações pedagógicas do nosso professor, eu tenho certeza absoluta que você estará muito competitivo e estará disputando reais vagas no dia 16 de junho da prova do Agente Educador. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês. Quer fazer sua matrícula? Tem um link aqui embaixo, você pode clicar e se matricular no nosso curso online. Ok, pessoal? Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.